Pessoal, boa tarde, pessoal de casa. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje vamos iniciar o capítulo 9, as grandes religiões do passado. Muito interessante para a gente saber esse conhecimento. Aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, pode ir lá no YouTube, na página do centro ou na minha página, tem todo o estudo desde o capítulo 1. Então, estejam à vontade. Então vamos ver lá. As grandes organizações, as primeiras organizações religiosas, né? Dentro das grandes religiões do passado, nós vamos ter o primeiro tópico, as primeiras organizações religiosas. Mas para a gente falar isso, a gente tem que saber o que significa religião. Fala religião, o que significa religião? É uma palavra que vem do latim, que significa religare. Tem um significado de religação, ou seja, essa religação se refere àquilo que liga o homem à divindade, a Deus, ou a criatura ao Criador. É a ligação espiritual que nos liga. Para os homens, essa ponte é feita na figura de Jesus, que é o espírito mais puro que já teve entre nós aqui na terra, ou mais, o mais puro, que disse que ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, Ele é o nosso guia, modelo é Ele, que nos dá as diretrizes do Criador. Então Ele é o governador da terra e é o responsável por tudo isso, independente das religiões criadas aqui, que no fundo também são religiões que se ligam ao Criador, mas às vezes trazendo cada um seus, colocando mais alguns adereços que não há necessidade, né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, né? Mas não podemos jamais confundir Jesus com religião. Jesus não criou religião nenhuma. Ele é um espírito puro que liga o homem, espírito ainda imperfeito, a Deus, nosso Deus. Quem criou o cristianismo não foi ele, foi os homens, né? Naquele tempo. Por quê? Por quê? Porque isso aí houveram muitos interesses das pessoas, e vira o poder da igreja, da religião na época, que era um braço do judaísmo, né? Que veio e foi crescendo, encheu os olhos dos homens, né? Opa, o negócio aqui é bom, então vamos tomar conta disso. Deu no que deu, né? Jesus veio falar para o mundo. E aí houveram as divisões, né? Então, as primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus enviados, que nós vimos, os enviados de Jesus lá no Egito, desde o Egito, em todos os povos, né? Foi seguindo na China, vimos a China, sempre houveram os seus enviados que mandando alguém para reavivar o objetivo dessa de religar o homem ao Criador, a Deus. Por quê? Porque isso aí é o que fortalece as pessoas, essa ligação. Não é independente de religião, seria espiritualidade, né? Ser ligação com o divino, sabendo que somos imperfeitos. Aí a doutrina traz para a gente, abre o leque, né? Que nós somos espíritos, somos centelhas, não podemos esquecer, centelhas do Criador, que veio habitar um corpo, né? Habitando esse corpo. E esse corpo precisa ser nutrido, não só com alimentos orgânicos, mas também com alimento espiritual. Porque o alimento espiritual é que vai promover a nossa evolução. É quando nós vamos combater os instintos que são resquícios ainda de outros reinos que passamos, do reino animal, e vamos seguindo o caminho evolutivo. Então é com essa ligação que nos fortalece. Por quê? Porque nós sabemos que nós
quando adentramos no reino nominal aqui na Terra, já passamos, né, para o reino primitivo, mineral, vegetal, até chegar no animal. Dentro desses, vivemos um mundo primitivo, aqueles espíritos recém-criados, embutecidos ainda na matéria. Passamos, aí começamos a fazer escolhas. Isso é para a gente clarear. Fazendo escolhas. E as escolhas, Deus nos deu a inteligência, né? E a capacidade de escolher, de pensamento contínuo. E mostrou que essas escolhas trazem consequências. É a primeira coisa do uso responsável do livre-arbítrio. Que, antigamente, tinha que vir praticamente o olho por olho, dente por dente, daquela coisa que Moisés já falava lá, né? Duro, a lei dura que precisava. Por quê? Porque precisava ter essa ligação, não com um Deus vingativo, aquele Deus cruel, que condenava, mas que um Deus que naquele momento era o ideal que precisava ter para dar um choque de responsabilidade daquelas pessoas. Freio. E aquele choque, aquele Deus, o Deus castiga se você fizer isso. Então precisava. Então é uma retórica que usaram com necessidade mesmo. Até que, então, foi enviados de Jesus também, Moisés, todos foram. Chegaram aqui, até que Jesus chegou e mostrou totalmente que é o amor, que é essa ligação com o Pai, que nós precisamos nos melhorarmos para nós conseguirmos amar o nosso próximo, como nós nos amamos, para que nós possamos chegar até Deus. Então isso aí foi uma revolução que Jesus fez, uma revolução moral, ética, fantástica. Tanto que ele não criou nada, estrutura religiosa nenhuma. Ele veio para ser espalhado. O que os apóstolos, a função deles era essa, andar e espalhar, que foi coroada com Paulo. Nas suas epístolas, nas suas andanças, trazendo sangue novo, e aí, sucessivamente, os enviados continuaram depois de Jesus, que ele mesmo disse em algum momento: muitas coisas que vocês não entenderem, eu vos enviarei o Consolador prometido no momento oportuno e vocês irão entender. E nós sabemos, pela volta que a doutrina faz ao cristianismo primitivo, é muito importante isso, o Consolador, tirando todos os adereços que foram colocados pelo homem, ritualística, hierarquia, tirou tudo, mostrando a capacidade de cada um de nós, que Deus está dentro de nós, ou seja, as suas leis que vieram com a centelha, para serem frutificadas. Então as religiões têm esse objetivo. Os homens mexeram tudo, mas no fundo eles têm esse objetivo dessa religação. Muitos olhando ainda a parte material, né? Você tem que pagar, você tem que dar dízimo, você tem que dar dinheiro, você tem que dar tudo. Mas não interessa, de alguma forma, nós sabemos que as pessoas, cada pessoa, grupo de pessoas, estão num nível evolutivo. Então elas estão fazendo o seu trabalho. Sim, quando chegam lá, você dá dinheiro aqui, você vai melhorar, você para de beber, que você vai fazer isso. Está fazendo. Preenche o primeiro degrau. Agora, quem está enganando, o problema não é daquele que está sendo enganado. Não, é o problema do enganador e não daquele que está sendo enganado. De boa fé, né? Ele está se preparando, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu sou uma pessoa boa com a minha esposa, vivo em paz, maravilha. Mas só que nós precisamos evoluir cada vez mais, esse é o objetivo. Então a doutrina do Consolador prometido chegou exatamente para mostrar, gente, um passinho à frente agora. É o momento de nós termos a nossa espiritualidade, essa ligação independente de religião, para essa ligação direta com Deus, sabendo que as suas leis, que são leis cósmicas, são as 3 leis básicas dos mundos primitivos: regeneração, prova, expiação e regeneração. São 3 leis que nos acompanham no nosso processo evolutivo, que é a lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha,
E com a responsabilidade dele temos a lei de causa e efeito, que vai refletir as nossas escolhas. E a terceira lei, fantástica, é a lei da reencarnação, que vai dar a oportunidade de todos aprenderem, não é serem castigados, tem que tirar a palavra castigo, não existe. Ah, Deus está me criticando para reencarnar nessa situação. Não, são situações que precisam ser compreendidas. Então, quando nós compreendemos a nossa situação atual, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha cor, eu não gosto da minha família, detesto ser pobre, detesto ser feio, tudo bem, vamos entender o porquê disso aí. Então, esse processo de aceitação, nós vamos remontar, que somos espíritos em evolução, que precisamos aprender. Se somos feios hoje, fomos belos ontem e usamos mal essa beleza. Se meu corpo é deformado hoje, já foi perfeito no outro. Se eu tenho uma doença crônica, nasci, algum momento eu abusei em algum momento. Então não é castigo, é aprendizado. Então, reencarnação, corrigenda, para você cair a ficha. Porque se nós não entendermos isso, vamos ser eternos revoltados, vamos passar a vida inteira revoltando e vamos ter que voltar para acertar, até a aceitação de algo que precisamos para isso. Então a religião, esse bálsamo que a doutrina traz para nós, de uma forma bem clara, objetiva, dando-nos suporte para que nós possamos seguir a nossa missão. Todos nós. Então a reencarnação, gente, nossa aqui, cada um tem uma história de nós. Cada um que está assistindo tem uma história pessoal e intransferível. Então, temos que modificar aquilo que pode ser modificado, ou seja, nós. Mas tem situações nossas que não podem ser modificadas. Por exemplo, você vem com uma deficiência física, que não tem como, você tem que aceitar e vamos fazer o que eu posso fazer de melhor. Quando eu vejo aquele menino, esqueci o nome dele, que não tem os dois braços, as duas pernas, dando palestra para o mundo inteiro, tem até um livro dele, fantástico. É uma coisa assim, fantástico, dizendo que estimulando as pessoas, quer dizer, ele se aceitou e está tirando do saco de limão uma bela limonada, estimulando as pessoas. Tem uma menininha também, uma japonesinha do interior de São Paulo, que não tem também, que nada, dirige com os pés, amarra o sapato sem ter mão, aprendeu, se virou. Então, esse processo de aceitação é muito bom para nós. Agora, se eu tenho mãos, pés, estou enxergando, estou ouvindo, e estou reclamando do quê? Esquecendo de olhar para trás, olhar de lado. Então, a religião tem que ser esse bálsamo, que vem mostrar, olha, firmeza, vá em frente, se modifique, que você vai sentir bem. Essa é a coisa gostosa, boa que a gente sente, quando você fala, puxa vida, eu consegui, é um bálsamo fantástico, porque aquilo que você conseguiu eliminar, não volta mais, está zerado, é ponto para as próximas. Então é isso que a gente vai entendendo. E a gente, somos tão envolvidos por uma máquina chamada mídia, que faz a nossa lavagem cerebral, que nos faz despertar desejos que não necessitamos, que faz ter, para o ter, faz a nossa cabeça para fazer isso, aquilo, e nós esquecemos de pensar que somos seres inteligentes, que temos que nos questionarmos certas situações. Mas por que eu quero isso? Por que está me induzindo a isso aí não é? Vamos analisar por quê. É isso mesmo que eu quero? Ou eu estou sendo levado? Então, o despertar da consciência, a doutrina faz para a gente. Que nada mais é do que o autoconhecimento. É você olhar para dentro de si e verificar aquilo que precisa ser modificado. E aí a gente vai trilhando, vivendo um dia de cada vez. E agora, parafraseando Paulo, em tudo dai graças. Ou seja, agradeça a tudo. A tudo e a todos precisamos dar graças. A pessoa te magoou, dá graças e manda a luz para ele. O problema é dele, e eu estou livre. Agora, se eu carrego a raiva, se você não se sente humilhado, deixa quem humilhou para lá. Eu não vou me sentir humilhado.
Eu não vou me sentir ofendido? Devolve o presente e vamos embora. Isso são métodos de vida, né? Então, gente, a história das religiões se confunde com a história da humanidade. É verdade, né? Porque desde os primórdios, os primeiros homens já acreditavam nos fenômenos naturais, nós já vimos aqui, né? A chuva, o vento, o raio, o trovão, que eles achavam que alguém controlava aquilo. O Deus trovão, o Deus da chuva, o Deus da seca. Então os índios americanos dançavam a dança da chuva para que os deuses mandassem chuva. Então é um fenômeno da natureza. E esses deuses espíritos, para eles habitavam as rochas, as árvores, as águas, e cada deus tinha uma atribuição diferente. Aqui nós tínhamos a deusa das águas, que era Iara, a deusa do mar, Iemanjá, e assim vamos seguindo. Então, os homens primitivos, eles na ignorância, em certo ponto de ignorância, mas também como para saudar os deuses, eles faziam oferendas. As oferendas eram um modo deles estarem em contato com aquilo. Como se eu vou dar um presente para eles. O que eles tinham na mão? Então, eles davam aquilo para conseguir favores, para agradecer favores. Então, na cabeça dele, lá, justificava-se o Deus mercador, mas hoje não justifica mais. Você trocar, Deus me dá isso que eu te dou isso. Me dá isso que eu vou deixar de comer isso. Eu vou subir a escada de joelho, a escada da Penha no Rio, de joelho. Fazer uma cruz, uma vela do meu tamanho. Carregar uma cruz nas costas. Quer dizer, nós não temos necessidade mais disso. É algo de interiorização espiritual. Conversa com Deus. E conversar com Deus é a melhor coisa da natureza para conversar com Deus. Abrir. Nós complicamos muito a vida. E lamentamos muito quando deveríamos agradecer. Porque nós olhamos para frente, mas esquecemos de olhar de lado e para trás. Quantas pessoas gostariam de estar nos nossos lugares, né? Então, desses homens primitivos, dessas oferendas, nasceram os rituais, com cantos, danças, sacrifícios, magias, tudo lá na antiguidade. As grandes civilizações antigas, Egito, Índia, Grécia, China, Roma, eram politeístas, possuindo vários deuses que eram temidos, alguns temidos e adorados, que todos se esforçavam para agradá-los e não ofendê-los. Então isso aí é muito importante, essa ligação sempre houve. Então essas religiões antigas, todos acreditavam na existência da vida após a morte. Todas. Onde os bons eram recompensados e os maus eram punidos. Então essa ideia do castigo, né, e do céu é dos primórdios. Então aquele que fazia tudo, que fazia as oferendas, que fazia tudo, esse aí já era um candidato para ir para o paraíso. E aqueles renitentes no mal tudo já eram candidatos para sapecar lá no fogo do inferno, né? Então é isso aí. Só que dentre todos esses povos, nós já estudamos aqui, os hebreus introduziu a crença no Deus único, Criador de todo o universo, que eles denominavam Jeová. Esse é isso. Por isso que Jesus poderia ter nascido na China, qualquer lugar. Mas como ele prometeu aos capelinos, que a China, os chineses, os amarelos, vieram antes, uns 30 mil anos antes dos capelinos. Ele prometeu que estaria com eles, ajudando-os, né? Então, para vir, então, os hebreus foram escolhidos, uma porque eram orgulhosos, nós já vimos aqui, precisava domar o orgulho deles, egoísta, né? Então, escolheu eles para trazer a sua palavra, não só para eles. Eles achavam que o Salvador era só do povo hebreu, que ia libertá-los do jugo de Roma. É isso que eles queriam, um Salvador, um Messias guerreiro. E não veio nada disso, né? Aí deu no que deu. E eles eram orgulhosos, queria só para eles, porque aí eles iam dominar Roma.
O orgulho é latente dentro do povo hebreu, né? Os egípcios deixaram os registros religiosos nos papiros que foram perdidos muito lá na Alexandria, né? Que é pelo incêndio lá, que tocaram fogo lá. Os chineses no I Ching, os hindus nos Vedas, que em sânscrito significa conhecer, nós já vimos aqui na Índia, os Vedas. Remontando aos Vedas, vocês não esqueceram, né? Que são divididos em 4 livros escritos em 1500 a.C. Eles formam um extenso sistema das escrituras sagradas do hinduísmo, os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo, e representam a mais antiga literatura em língua indo-europeia. Os Vedas foram escritos pelos grandes mestres do hinduísmo. Nós já vimos Brahma, que era o deus deles lá, que tinha lá, nós já vimos aqui. Então, essas são as primeiras organizações religiosas primitivas que começaram até chegar agora. Aqui os Vedas, por exemplo, que contam com mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos Sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que nas margens dos rios sagrados da Índia, lá que eles estavam, vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações do plano terráqueo. É isso aí. Então, nasceu. Aprendemos o que é nesse primeiro tópico? Religião, religare, criatura ao Criador. Necessidade da espiritualidade que nós temos, que só evoluímos quando nos espiritualizamos cada vez mais. Essa ligação, para saber o que é a espiritualidade. É entender que a lei de Deus está dentro de cada um de nós, que precisa demanda o esforço pessoal, intransferível de cada um de nós para colocar em prática, verificar essas leis. Se estamos aplicando essas leis, lei da fraternidade, do amor, porque essa lei está onde, gente? No primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso aí. Eu estou me amando? Eu estou me aceitando? Eu estou julgando os outros, esquecendo de mim? Excelente. Então, certas coisas que nós precisamos ver que temos que domar orgulho e egoísmo, que são latentes dentro de nós. Por que são latentes? Porque precisam ser extirpados, porque vem desde o início, que era necessário, como uma forma de proteção no começo, quando saímos do reino animal, precisava proteger a cria, proteger a comida, tinha que matar para não deixar morrer, mas com o tempo fomos aprendendo a fazer escolhas e não tínhamos entendimento do sofrimento, não tinha capacidade ainda, até que Jesus falou, veio e as pessoas ainda não entenderam quando ele disse a cada um segundo as suas obras. Só aí ele já colocou, gente, se eu estou fazendo o bem, o que eu vou ganhar? A minha obra é do bem, fazer cada vez mais. Automaticamente, se a cada um segundo as suas obras, as minhas obras eu vou ganhar o bem. Questão de dedução. Agora, se eu estou só fazendo mal, prejudicando, preocupando mais em ter do que ser, o que eu vou ter de recompensa disso aí? Eu vou ter, se eu não acordar nesta vida, eu vou ter que ter oportunidade de voltar, ir no mundo espiritual, avivar aquilo que eu preciso saber lá na erraticidade e voltar até que eu compreenda isso. Entendendo aquela situação adversa que porventura eu esteja passando agora, para que eu possa aprender, aprendizado. Aí as próximas vão seguindo. Então, como a doutrina nos explicou tudo isso, automaticamente, como diz as pessoas que já me falaram aqui, né? Eu vou largar do espiritismo, porque é muito difícil. Eu vou voltar a ser católico, porque lá é mais fácil. Lá o padre perdoa e resolve. É a zona de conforto. Né? A zona de conforto, exatamente. Mas, lógico, porque ela colocou, o espiritismo colocou a responsabilidade é nossa. Ele não obriga nada. Como Deus não obriga. Mostra caminho.
Só que se você quer seguir, aí você vai que o mestre disse, a cada um segundo a sua obra. Com a medida que julgardes, sereis julgados. Né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Seu peso, sua medida. Então, está tudo. Mas o pessoal não entendeu. Ele deu todas as dicas. Todas as dicas. Mas a hora que o olho encheu de poder, encheu o peito, estufou, não, vamos mudar isso aqui de acordo conosco, que nós vamos nos dar bem. Mas sabe o que é que Jesus é um código de moral. Mas exatamente. Código de moral. Então, você vai ver esse código de moral, quanta coisa que a gente tem que deixar para trás. E aonde você acabou de falar, e enche o olho e fala, que código de moral? Nada. Mas aí, Maria Ângela, exatamente. Mas aí quando você se desperta para a espiritualidade, você vai começar a entender isso. Mas só despertando. Só despertando. Porque a moral, ela puxa para dentro da gente, né? Lógico. O que eu estou fazendo. Exatamente. É difícil a gente ver o que a gente está fazendo, é mais fácil ver o que ela faz. E eu ficar aqui quietinho. Por isso que a psicologia fala que você aponta nos outros, olha para dentro. Olha para dentro de você. Mas o próprio desenho do dedo, né? Olha para cá, ó. Olha quando você conta para mim. Exatamente. É isso aí que a gente tem que entender. Então, essa compreensão é o que nós precisamos. Aproveitar a nossa reencarnação. Não vamos virar santos já puros, sair dessa. Não se iludam, não. Não. Mas precisamos avançar um pouquinho. Esse avanço aqui, mesmo sendo milimétrico, é muito importante. Porque é algo que nós eliminamos para as próximas. E vamos melhorar nossa bagagem espiritual para quando voltarmos em situações melhores. E vamos encontrar um mundo melhor. Materialmente falando, nas nossas próximas encarnações, o mundo vai ter um paraíso. Literalmente. Em termos de conforto, de capacidade, de facilidades, né? Que ninguém vai precisar tomar banho de bacia e dentro de canequinha mais, né? Como eu tomei na infância. Então, é isso aí que a gente vai. Hoje eu penso, coitadinho de Dom Pedro I, né? Não tinha chuveiro para tomar banho, gente. Dom João VI entrou de um barril para entrar no mar uma vez só. Uma vez. Quase morreu. Era Caju, no Rio de Janeiro. O coração dele está dentro do cofrinho. O cofrinho, né? Está rofando aí. Então, gente, como já melhorou? Quanto conforto nós temos aqui? Hoje na nossa casa, fala, meu Deus, eu preciso meditar alguma coisa. Você liga aqui no celularzinho, vamos colocar uma musiquinha de meditação aqui. Ah, eu quero uma meditação guiada. Meditação guiada. A pessoa vai lá, sente agora, tranquilamente, vai te guiando. Fecha os olhos, sinta seus pés, sinta a energia da respiração. Não precisa nem ler, eu quero ler, mas estou preguiça. Põe aqui, ué, vamos ouvir, lógico. Ô gente, agora fazer um pouquinho de esforço para modificar, né? Nós fazer maior esforço para comprar um iPhone, né? Para passar fome para comprar um iPhone, o último top, de 15 mil reais. Mas um esforço bom, pequenininho, eu vou deixar de comer esse alimento que me faz mal. Essa é a bebida que me joga para o chão, me dá ressaca, eu vou continuar bebendo. Foi difícil, né? Fala, Paulinho. É o mundo acabar embarrando para morrer encostado. Aí foi difícil, né? Por isso que Jesus disse, hoje Jesus é fantástico, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Quer dizer, nada vem de graça sem um esforço próprio de cada um de nós. E a mudança começa aqui, dentro de nós. Queres mudar o mundo? Muda-te. A cada dia. A cada dia. É isso que é interessante. Eu não sei quem fala que você quer mudar o mundo, dá uma volta dentro da sua casa. Começar ali. Mas não. O mundo, eu vou dar uma volta dentro da minha Então, às vezes, como eu estou na minha casa, como estou agindo na minha casa com os meus próximos mais próximos. Às vezes eu estou com essa cara bonzinha aqui, vocês têm que perguntar para a mãe lá como é que eu sou lá, Se eu estou batendo nela lá de vez em quando, tadinha. A mesma pergunta você pode fazer comigo. E assim a gente vai levando, né, gente? Vamos seguir mas o segundo tópico, vamos aqui agora. Ainda
as raças adâmicas. Veja bem, ao falarmos de religião, agora há pouco, né, não podemos esquecer dos espíritos que foram trazidos de Capela para a nossa terra. Eles tiveram uma função fundamental na formação das religiões, da grande maioria das religiões. A China não, mas as outras, a Índia, tudo tiveram. Por quê? Porque eles tinham reminiscências lá do planeta deles, da terra deles, que veio dentro deles. E aqui foram, nós vemos que os árias não tinham, não gostavam. Mas os Vedas já, lá fizeram os Vedas, os hindus já queriam. Os hebreus já queriam também, já tinham, já veio essa bagagem. Isso prova que a bagagem de cada um nossa está conosco, está dentro do nosso computador, aqui no nosso HD, desde a nossa primeira encarnação, ou seja, a primeira quando recebemos a inteligência e a capacidade de escolher, e levantamos as patas, né? Como diz o outro, as patas dianteiras e ficamos eretos e fomos seguindo. Houve isso aí. Então, é isso que é interessante. E muitas coisas que nós estamos aqui dentro estão desabrochando porque já houveram lá atrás plantações. Ou vocês acham que vocês descobriram a doutrina espírita por acaso? Que vocês ficaram em dúvida de certas coisas que não têm lógica, que colocaram na nossa cabeça, e de repente você fala, truque. Por quê? Não. É algo que já dentro de nós, que em algum momento nós fomos ajudando, sim, olhando a nossa volta, olhando, como aquilo que eu já contei aqui, olhando as pessoas deformadas e questionando por quê que Deus deu uma pessoa totalmente deficiente, disforme, horrorosa, e eu era perfeito, e a maioria perfeita. Por quê? Então, essas perguntas que a gente se faz e não tendo respostas, como somos seres inteligentes, devemos procurar respostas que nos ajudem a convicção. Isso é isso que é importante. É isso que nos trouxe, a maioria que nos trouxe é isso. Procure. E o que eles estão fazendo? Estudando. Estudando a história das civilizações, da Terra, é isso que estão fazendo. Já estudamos as obras, o Evangelho, já estudamos a Gênesis, já estudamos o céu e o inferno. Então, tudo isso vai nos ajudar a nossa ligação com o Criador. Sem, como é que fala, hierarquia, sem nada daquilo que foi acrescentado, agregado pelo homem, nada, não, ritualística, não precisamos disso aí. Falamos com Deus aqui, nesse momento nós estamos falando com Ele. Estamos sendo ajudados, todos nós aqui estamos sendo ajudados não só pela espiritualidade que veio acompanhar também, os irmãozinhos, como os iluminados também que estão aqui nos ajudando também, colocando perguntas para vocês fazerem, intuições, para a gente ajudar. Esse é o nosso objetivo. Então, eles foram fundamentais, né? Veja bem no livro, primeiro parágrafo. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra. Antes de sua encarnação geral, na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Pamir é uma região do sul central da Ásia, que fica no sul do Tajiquistão. Então lá, que foi começando, então, obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. Jesus falou com todos, não estarão sozinhos. É para vocês aprenderem mais, que aqui agora os outros adiantaram, não dá para vocês chegar atrás. Então vocês têm que voltar para aprenderem. Não estarão sozinhos, como nós não estamos sozinhos, jamais. Hoje nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Hoje nós temos amparadores espirituais conosco. Temos familiares que nos amam, já estão em situação de nos ajudarem, estão conosco. Como também
a turminha do voleibol, que deixamos também, que joga a gente do chão às vezes, né? Que a gente deixa a janelinha aberta e eles vêm, né? Então, as belezas do espaço, olha a poesia de Emmanuel. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica, maravilhosa, do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações queridas. Nós vamos lembrar de Pouso Alegre, da outra lá, nós estamos lá naquele lugarzinho duro, se estivermos, né? Que saudade, né? Do meu carrinho, aqui só tem, nem a roda foi inventada ainda. Eu era feliz e não sabia. Era feliz, mas essa pergunta era feliz e não sabia, né? Mas graças a Deus a gente está levando devagarzinho. Então, Jesus sempre preparou, como diz Emmanuel aqui, a dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta, da Terra, né? Mostrando no íntimo deles força, coragem, que vocês vão vencer. Não estarão sozinhos. Então isso é muito importante. Então, diz aqui, eles reuniram com o nosso amado Mestre, e quando Jesus se reunia com esses espíritos remanejados de capela, né, ele os encorajava, orientava na sua missão, mostrando, vão firme, não tem como, o caminho é esse, não tem outra opção. Então, os capelinos também foram missionários, se você for aqui, porque vieram nos ajudar os primitivos aqui. Tinha muito primitivo. Por quê que precisaram vir também? Porque a China se fechou. A função da China não era se fechar, ela já veio antes para se abrir. E por cargas d'água, se fecharam, chegaram até a fazer uma muralha para se fechar. E ficaram estagnados, só vivendo para eles, até que foram invadidos, né, pelos bárbaros, para se abrirem, né? Atrasou. Então, isso aí é a missão dos capelinos, foram nos ajudar. Como também nós, ou aqueles que foram, né, que forem convidados a ajudarem outros planetas, serão missionários, também que irão ajudar. Como muitos espíritos iluminados ou luminosos vão seguir junto também para esses mundos, para ajudá-los, sem problema nenhum, né? Então Jesus prometeu a eles, isso é muito importante saber, que no futuro ele viria trazer a sua lição de amor para os homens. E obedecendo às determinações de todos os espíritos superiores, né, os capelinos para cá vieram, não esqueceram da promessa de Jesus. Então, aí que foi a semente maior dessas religiões, a ligação. Eles tinham algo que sabiam que algo superior os esperava e tinham essa fé. Às vezes, os hebreus do Salvador, mas do Salvador terráqueo, que ia resolver o problema deles. Não era isso. Não era isso. Por isso que não aceitaram, né? A maioria não aceitou Jesus como sendo o Salvador, o Messias, né? Então podemos dizer o quê? Que o véu do esquecimento, né, que nós todos temos quando reencarnamos, né, esquecemos, esses espíritos era mais sutil e eles tinham lembranças do seu passado mais vivas do que nós temos das nossas encarnações, porque estava fresquinho, foi a primeira deles aqui, então eles tinham, e era interessante que eles tinham essas, não assim de uma forma clara e claríssima, não, reminiscências. Eu já estive num lugar melhor. Onde era? Eu sinto que eu estou deslocado aqui, tem essas reminiscências. Em sonhos, eles sonhavam também. Durante os sonhos, eles eram orientados também, como nós somos orientados. Esquecemos disso, que a emancipação do corpo, da alma, a gente estuda agora, mas sempre existiu. Porque sempre dormimos, precisamos. E os sonhos de José, lá, das pragas do Egito, e os sonhos dos magos. Isso era muito mais frequente. Muito mais. Não tinha televisão, não tinha nada. Esse tipo de informações que a gente tem hoje, que mistura tudo. Tudo. O próprio aquela tela Inferno de Dante,
Sim, Aquilo ali, o que foi aquilo? Foi um quadro vivo que ele foi lá e viu, ele foi no umbral e viu, lógico. Ele retratou numa tela que é imensa. Aquele povo tudo ali sofrendo embaixo, com o braço para cima. Dentro da capacidade dele, evolutiva. Exatamente. Olha quanta coisa em tela. É muito interessante, né? Muito interessante. Então, gente, lembramos que para ser sacerdote no Antigo Egito, vocês vão ver, quem assistir isso aí, como os templos, vocês vão ver aí, vou só adiantar um pouquinho, os templos necessários para... um spoiler, os templos de preparação para os sacerdotes, primeiro estágio é um templo, uma construção física, ficava lá quantos anos? Aí você vai para o segundo, outro templo, até chegar a ter o conhecimento total. Então, isso aqui, queira ver. Então, para ser sacerdote, eles de testes rigorosos. Então, os capelinos tinham maior cuidado nisso. Quer dizer, que não era para todo mundo mesmo, né? Porque nem todos estavam preparados ainda para receber essas informações, né? Então, os capelinos aqui, eles olhavam para a estrela. À noite, né? A hora que dava a saudade, né? Dava aquele chabu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Melancolia, a palavra exata, melancolia. Olhar para as estrelas, a brilharem no infinito, né? Sentir a saudade do paraíso perdido. Daí que vai expressar aquele vazio. Vazio, assim. A melancolia também, nessa época, hoje em dia, é a depressão. É. É a depressão. Melancolia em excesso. A melancolia que passa de 15 dias é precisa de médico ou de tratamento espiritual. Já torna-se um caminho depressivo mesmo, né? Então, a lembrança das promessas do Cristo, né? Então, isso é muito interessante. Então, isso aí foi o que animou realmente eles, essa busca incessante. Então, quando Moisés libertou os milhões lá, os 40 anos no deserto foram necessários. Tudo é uma roda, engrenagem perfeita, que vai se encaixando. Nós que somos afoitos às vezes. A gente fala, meu Deus do céu, não vai melhorar muito essa terra aqui, mas, gente, quanto tempo faz da Segunda Guerra? Pouquíssimo tempo. Nós acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Quanta progresso já teve? Tem merreca ainda acontecendo? Tem. Mas vai chegar um ponto que não vai ter espaço mais. Porque esses líderes aí que estão oprimindo o povo, tudo, eles vão desencarnar uma hora. Vão. E vão. Como Stalin desencarnou, Pol Pot e tantos outros, Hitler, desencarnam. É da lei, não vão ficar para ti. Os reinos, gente, o Império Romano não acabou? Onde o sol nunca se punha, nascia no Oriente e no Ocidente. Acabou. E assim, por isso que a gente tem que fazer. Não devemos preocupar, sim, com o todo, nós temos o dever de vibrar, sim, mandar luz, que luz não custa nada, principalmente para as pessoas. Não julgar, condenar, o Putin lá, a praga. Não. Jesus, que ele possa ouvir o coração dele, que ele possa fazer isso. O outro lá da Venezuela, que está o povo morrendo de fome, vamos ligar para ele, olhar para ele. Porque se você destilar ódio, não resolve, gente. Eu fico lamentável de ver, no momento desse de eleições que nós estamos fazendo aqui, o destilamento de ódio que está nas redes. Está de dar nojo, preocupando, matando e destruindo reputações e fazendo isso. A troco de quê? Esses que têm poder, justiça. A justiça para uns é uma, para outros é outra. E a lei de Deus está dentro de cada um de nós. Mas eu já um dia senti raiva, hoje não. Hoje eu sinto que essas pessoas precisam de luz. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não, que de repente não dá uns picos de raiva, dá. Mas no momento certo, luz para os dirigentes do nosso país, para os dirigentes do mundo, para todos. Luz para esses médicos que estão pesquisando coisas boas para coisar. É isso. E o que nos custa mandar luz? Fala para mim. Você mentalizar e
carrear essa energia aqui, ó, que nós somos capazes disso. Somos capazes. Quando você se aquieta e joga essa energia para o seu plexo aqui, coronário, e manda. Mas não com a boca, é com sentimento, luz. Por quê? Porque se eles acordarem, eles vão voltar ao caminho. É isso que a gente quer. Não quero que sejam destruídos, que sejam mortos, sejam assassinados. Que isso? Nós não podemos pensar nisso. É lógico, é isso que a gente quer. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, essas vibrações, no mundo de turbulência que nós estamos devido à transição, se nós mergulharmos na mídia e começamos a pegar o ódio que chega de lá e jogar ódio para cá, minha querida, quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Calma, como é que é? Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? É o ditado antigo. Acho que é esse mesmo, né? É, né? Calma, a pessoa está fazendo isso, está roubando. Lei de causa e efeito. Tirou daqueles que precisavam. Não tem problema. Todos eles vão responder. Vão responder. Agora, luz para eles, se coitado, e luz para aqueles coitadinhos que também estão precisando, que às vezes morreram na miséria porque o político pôs tudo no bolso. O que a gente pode fazer? Fazer uma corrente de luz. Então, quando eu falo do Evangelho no lar... E também lembrando que nada é por acaso. Nada. Mesmo se morreu, Sim, não é por acaso. Não é por acaso. Não é? Ele tinha que morrer de alguma forma. Fazia parte do débito. Mas é necessário o escândalo. Mas ai de quem faz o escândalo. Está lá Jesus. É necessário. Mas aquele que fez é responsável. Então a gente tem que pensar assim. Porque senão, gente, como é que nós vamos viver? Nós, como espíritas, sabemos que somos espíritos que temos a capacidade de irradiar e de receber. Ora, se temos de receber, quando você manda uma luz para alguém, mesmo ele estando difícil, ele não está assimilando e está refletindo, uma hora ele vai chegar uma brecha. Porque a espiritualidade também... Gente, André Luiz explica isso aí, como que é a energia que você manda numa prece. É coisa de louco. É uma forma de pensamento que você cria, a forma de pensamento vai e não se dilui. Ela fica esperando um momento exato. Opa, tem uma praia aqui, ó. Tchum, chega lá. Desculpa, mas eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com a TV. Igual a mosquito da dengue, fica lá inativo. Inativo, esperando de ver. Exatamente. É verdade. É isso que é interessante a gente saber. Então, uma prece nunca é perdida. Nunca, jamais é perdida. Então, agora nós que temos o conhecimento, nós não podemos entrar nessas picuinhas da terra, de brigar com o vizinho, desejar mal para o vizinho, porque o vizinho está com som alto. Minha filha, eu já tenho, a casa que mora ao meu lado é advogada. Já tive todo tipo de vizinho, né? Tinha vizinho que às 6 horas da manhã punha Pedro Bento Zé da Estrada lá no último volume, no domingo. O que eu posso fazer? Aquilo, até pulava as coisas aqui, bum, 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 som, tudo. Vamos orar por eles? Oramos, luz para eles, tudo. Até que um dia, nós vamos embora, tal, arrumar uma casa melhor, tudo. Vamos com Deus, joia. Deus acompanhe, sejam felizes. E não criei inimizade, né? Sim. Menos mal. Então, tudo isso aí é para testar a gente a paciência, viu? E assim a gente vai vivendo, né? Um dia de cada vez, né? Então a gente vai entendendo essas nuances do dia a dia. Então, o que eu estou dizendo, resumindo, nesses momentos tumultuosos do planeta, do nosso país, momento de prudência, de calma. Não vamos divulgar fake news, não vamos acreditar em tudo que nos mandam na internet, porque às vezes nos mandam coisas que não têm lógica. Eu tenho por norma o seguinte, eu chego, leio e descarto. Peneira. Vem uma prece bonita, uma coisa bonita, aí eu compartilho. Não compartilho nada que desabone, que vai falando isso, o diz que me diz. Não adianta, gente. Não adianta. A gente tem que pensar nesses termos. É o que você disse. Somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo aquilo que pensamos,
que falamos e que fazemos vão gerar consequências. Diz que antes, o Vital Freud sempre fala que antes a gente acertava na próxima encarnação. Agora está agora. Porque está acelerada a coisa. E está mesmo. Está mesmo. Hoje tem pesquisa, eu vi ontem, ia trazer para vocês hoje, mas depois fugiu aqui do efeito Schumann da Terra. Várias universidades famosas da Europa, Estados Unidos, estão estudando sim. O tempo está acelerado sim, de alguma forma. Que não mexe nos relógios, mas por quê? Porque a Terra precisa já as coisas acontecerem. Então hoje, diz que antigamente fala que o castigo vinha a cavalo, né? Só na próxima, agora não, agora vem a laser. Tchum, tchum. Inclusive o suicídio das crianças, espíritos suicidas, novinhos ainda. Pois é, aí que falta. Exatamente, aí é o caso do que nós vimos aqui hoje, né? Diga, Paulo. A gente vive muitos eventos simultaneamente acontecendo. Sim. Antigamente, você ia participar de um evento, era um evento no ano. Sim. Hoje está acontecendo vários eventos num dia. Num dia. Então, não dá tempo para você ir lá. Então, por isso, esse aceleramento se dá por conta disso. E é um caso, eu vou descobrir isso aqui. O site chama Física Quântica e Espiritualidade. Tem muita coisa boa, sabe? No Facebook. Ele tem muita coisa boa lá. É uma página deles, ele tem uma página muito boa. E eles trazem coisas esotéricas, coisas espíritas, tem coisas boas. Você tem que ler tudo e tirar o melhor. Cara, só para concluir a minha participação, assim, antigamente eu como entendi o ano primeiro é dividido. Natal, que é virado do ano, depois férias escolares, depois no final do ano de novo e acabou. Então, hoje não, hoje é todo dia que você vive tudo intensamente as coisas. Então, por isso que o negócio acelera demais. Não, e o tempo tá uma loucura, gente. Então, você não dá tempo. Acabou o mês de agosto praticamente. Hoje é 25 de agosto. Acabou o ano. Acabou o ano. Então, por isso que é importante a espiritualização nossa. A conscientização, que somos espíritos, né? Presos sim, mas que temos uma missão sim, muito importante. Então, vamos preocupar em ser. O ter é muito rápido, é muito efêmero o ter. Agora o ser não. O ser é coisas boas que nós adquirimos. Então, isso é importante para a gente pensar. Pois não. Eu faço o evangelho lá às 4h30 aos domingos. Ótimo. Faço sozinho, porque eu e o Evandro, né? Aí eu convido, não vou não. Aí eu também não insisto. Encosto a porta do quarto e às vezes... Maravilha! E às vezes eu faço um tom de voz mais elevado para eu Sim! Aí eu começo agradecendo tudo, depois eu começo pedindo para os moradores do prédio, Isso! os donos de comércio, a cidade, o estado, o país, o mundo. Peço para os políticos. Maravilha, é o que eu faço também. O esclarecimento. Tem um momento que eu peço para os traficantes. Mas quando eu vou pedir para os traficantes, peço assim, meu Deus, clareia a mente. Isso! Eles estão prejudicando nossos jovens, eles estão tirando o sossego dos pais, das mães. Mas quando eu vou dizer, eu falo, meus pontos quando eu vou dizer os traficantes, parece que vem uma cortina assim, eu me sinto um pouco envergonhada, eu falo mais baixo. Por que será? Não. Eu não sei se eu estou errada. Não, mas é um tipo de preconceito que está dentro de nós. Mas eu faço porque eu também faço sozinha. Sim. Eu faço sozinha. E você quer ver eu ficar louca quando você está fazendo, alguém está ali passando, eu também Isso, não consigo falar alto demais. Porque se eu estou sozinha, beleza. É. Beleza. Agora, Aí sem você a se gente. entrega. Quando eu sei que tem alguém por perto ali, eu já abaixo. Tira atenção. É uma coisa. Mas na hora Mas o importante é fazer. Você faz o meu domingo também, Maria. O meu domingo às 7 horas da noite. É todo domingo. Mesma coisa que você faz, eu faço. Na hora, eu começo com o Evangelho. Isso. A Maite lê várias páginas boas. Eu começo com o Evangelho, um texto. Explico ali, não para mim falar alto, porque tem irmãozinhos também, um pedacinho. Sempre a parte de Kardec ou dos espíritos.
aquele pedacinho. Leio, explico. Aí depois, fluidifica a água, muito importante, e vamos começar as vibrações. Aí começa, mesma coisa. Só que eu vibro pelo mundo, pelo país, depois vem para a cidade, vai chegando. É o contrário, Eu começo do macro e venho para o micro, você vai do micro para o macro. Aí eu chego nos vizinhos, é muito importante. Independente. Porque está parecido tudo com o de casa. É. Oh, que bom. Isto- Eu acho que Mas é isso. lógico que você tem o seu jeito. Lógico. Mas o fundamento é o mesmo. Mas é tudo a humanidade. É isso. A gente sempre gosta de falar assim, os 3 pilares de sustentação da terra, que é Jesus, Isso. Maria, É a mesma coisa. Francisco de Assis, que toma Abre. conta. É isso aí. Depois chega nos políticos, manda luz para ele. Lembra pro judiciário, pro tudo, cobre tudo. Aí chega nos vizinhos. Vizinho eu começo pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, pelos enfermos da região, pelos lares em desarmonia e jogo luz para todo mundo ali. Sabe o que aconteceu? Nunca teve um assalto, um roubo na nossa rua. Tranquilidade. Mas a porta fecha, viu? Se não fechar a porta, não adianta pedir não, viu? Tranca a porta. Ajuda-te, né? Ajuda-te. As portas de comércio, geralmente, no domingo fechado. Aí eu peço para eles, para que eles tenham progresso, porque eles tendo progresso, eles podem dar emprego. Eles dando emprego, as pessoas podem... Mas é isso que nós precisamos fazer, Eu gente. acabei, mas na hora que chega, que eu peço, meu Deus, esclareça a mente desse traficante. Faça com que no momento eles pensem que pode ser o filho dele, pode ser o irmão. Mas tá dele. certinho, Maria. Mas aí eu falo mais baixo. Não sei por que eu falo mais baixo. Eu não ouvi. É para que o Evandro não ouvir, viu? Não, é porque o Evandro fica lá na sala. E eu faço a explicação para mim mesma, sabe? Mas não é para você não, é para quem está ali. Imagina, assim, olha, eles Mas os espíritos escutam baixo também. Mas Escutam. Clara, é por isso que o Espiritismo nos ensina que o Evangelho no lar tem que ser em voz alta. Tem. Porque tem aqueles que ainda Não despertaram ainda. não despertaram, então eles não ouvem pelo pensamento, pela voz. Exatamente, não tem capacidade de captar os pensamentos. Por isso da voz. Tem que ser em voz alta. Tudo que a gente faz no Evangelho tem que ser em é voz alta. 4h30, 4h25 eu começo a cantar. Ah, eu das 7 às 7h30. Eu canto 5 minutos antes, aí quando termina eu canto também, sabe? Mas eu me Ah, e tem uma segunda etapa da vibração. Aí eu vou vibrar pelos desencarnados. Aí eu vou pegar na geração, avós, pai, mãe. Aí eu converso com meu pai, com a minha mãe, com meus avós. Meu sogro, minha sogra está ali, porque a mãe está pensando no pai dela, então nós trocamos, né? Lógico, ela tem que pensar no meu também com o sogro e sogra, e eu sogro e sogra, foram pessoas fantásticas. Vem, irmãos, tios, vem chegando, nos amigos. Tá, você fala pelos sogros, aí você pensa no seu e a mãe Ela pensa no dela. Ela pensa no tá, dela. você no meio. Não, exatamente. E vamos deixando os amigos, tem os amigos meus, amigos dela, aquele, e os recém-desencarnados. Porque os recéns, a gente tem que orar. Não esqueça do Lafayette. Não esqueça do Rafael Toledo, né? Que está aqui, do Sr. Jesus, que vinha aqui certinho, Sr. Zé Chaves. Por quê? Aí eu termino dizendo que todos aqueles que ainda estejam adormecidos, que estejam em lugares sombrios, possam receber essa luz e seguir adiante. Aí encerra com o Pai Nosso e leio uma pravinha do Minuto de Sabedoria. Abra aleatoriamente e abre aí e está encerrado. Não passa de 25, 30 minutos. É isso aí. E você que está vendo em casa, aproveite, faça o Evangelho no lar, você não vai se arrepender. E outra coisa que eu queria comentar, aproveitando o gancho que o Paulinho falou, que a gente está no mundo onde a gente recebe um turbilhão de informações ao mesmo tempo, de coisas. Então, acho assim, isso também vai gerando na gente uma carga ali também, que tem dia que de repente a gente dá brecha e a gente cai mesmo. Cai. De repente está cansado, Cai. está desanimado, né? E a religião, ela entra nesse ponto muito importante. Vou contar uma experiência minha. Domingo eu estava assim, nossa, muito cansada, muito... Sabe aquela coisa que você agradece a Deus pelo que você tem, mas, poxa vida, eu tô cansada.
E aí, até o Marcelo mandou no grupo lá uma leitura sobre coragem. E era tudo que eu precisava ver naquele momento. A coragem, que você não está sozinho, que lute, que continue. Que e jóia. foi um gás tão bom para você. Mas é o que eu falo. Maravilha, gente. Olha, foi muito produtivo hoje, viu? Avançamos pouco aqui, mas acho que alguém nos intuiu que vamos mudar um pouquinho o foco, viu? O assunto é legal, mas o assunto... Não foi por acaso. A gente pensa que foi, mas não é. Eu queria finalizar. Então diga. Não, na hora que tiver. É você. Agora já encerrou. Pode encerrar. Mas você vai ler, põe o microfone aqui perto dela. É. Pra pegar. Eu abri aqui aleatoriamente. E as palavras são as seguintes. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona os filhos. A criança é a esperança de hoje e a realização do amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Agradecemos muito e exaltamos a alegria de estar aqui presente nesses momentos, entre amigos e com palavras tão bonitas de instrução e sabedoria. Que possamos todos permanecermos juntos, olhando para o céu, olhando para o divino. E que Deus abençoe a todos nós, a nossa família, abençoe nossos amigos e abençoe a todos aqueles que conosco convivem. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito bom. Excelente.